para o povo de Deus nesse tempo do fim, que é conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. E por que estou dizendo isso de maneira ousada? Porque todas aquelas necessidades que nós apontamos aqui anteriormente são genuínas e precisam acontecer. Mas nós não experimentaremos uma vida consagrada diante do Senhor se nós não formos governados pelo Espírito Santo. Nós não expressaremos as marcas da cruz se o Espírito Santo não nos conduzir nesta realidade. Nós pouco discerniremos o que significa uma vida de testemunho lá fora, no mundo que tanto precisa, se o Espírito Santo não nos governar. Nós não experimentaremos uma vida de profundidade se o Espírito Santo não nos conduzir a isto. Quanto mais dizer de experimentarmos uma vida ascensional, nós não experimentaremos. Irmãos e irmãs, a maior e mais importante necessidade do povo de Deus nesse tempo do fim é conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. E se o diabo tem algo a fazer nesse tempo do fim, em especial em que vivemos, é de manter-nos na ignorância desse fato. É nos manter completamente alheio a esta realidade tão importante. Se ele nos manter cegos, então ele já ganhou um grande espaço na nossa existência. Ah, queridos irmãos e irmãs, como nós precisamos conhecer a pessoa gloriosa do Espírito Santo, bem como também conhecer a sua obra maravilhosa. Também quero dizer aos meus irmãos e irmãs aqui, que este é mais do que um assunto de conferência, é mais do que um tema de um encontro, é um grito de urgência que nós precisamos colocar para fora, para que sejamos despertados e possamos conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. Somente a Ele cabe ao ministério de nos revelar a Cristo, como nós vamos ver logo mais. Somente a Ele. Que espaço nós temos dado ao Espírito Santo em nós, entre nós? Irmãos e irmãs, por que nós não estamos avançando adequadamente? Ouso a dizer que se de fato, agora eu vou colocar-me como em destaque aqui, se de fato eu estivesse experimentando um andar adequado com o Espírito Santo, Ele governando todo o meu ser, eu não seria como sou hoje. Eu não estaria me vendo num quadro de extrema pobreza espiritual, e falo isso olhando para os meus irmãos. Mas eu confesso que eu posso ver isto na face da igreja do Senhor também. Nós estamos vivendo, na realidade, um momento muito especial da nossa história, da história do povo de Deus. Eu creio que nós precisamos colocar a nossa boca no pó e buscarmos uma orientação clara daquilo que o Senhor deseja falar nesses dias para nós. Insisto com os meus irmãos, é mais do que um tema de conferência. É algo que o Senhor está ardendo no seu coração, desejoso de que nós tomemos essa palavra, a examinemos com muito critério e nos rendamos a esse maravilhoso Espírito para que Ele possa fazer a obra em nós nesse tempo. Quero dizer também para os meus irmãos que se de fato houver um derramar, se houver de fato um manifestar, um avivar do Espírito Santo no meio do seu povo, do povo de Deus, não tenha a menor dúvida que um avivamento varreria todas as cidades. Haveria uma clara distinção, como Malaquias nos diz, entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Porque hoje nós, infelizmente, somos um povo misturado, porque nós não estamos andando adequadamente governados pelo Espírito Santo. Então eu ouso também a dizer que se de fato o Espírito Santo vier sobre nós, num sentido de nos visitar, nós não seremos mais o mesmo. Nós teremos uma vida completamente diferente. Sairemos daquela realidade tão fria que muitas vezes nossos corações se encontram.
daqueles sentimentos tão apáticos que muitas vezes tomam conta da nossa vida. Não tenho a menor dúvida disso. Então nós precisamos sim, queridos irmãos e irmãs, de uma não só compreensão desta realidade, desse ensino maravilhoso a respeito do Espírito Santo. Nós vamos experimentar esta realidade. Dizendo isto, queridos irmãos e irmãs,